Olá, paz do Senhor, meus irmãos. Você está no canal EBD Tessalônica e eu sou o pastor Davi Donizete da Costa, residente na cidade de Ribeirão Preto. Glória a Deus. Enfim, nós chegamos ao final do terceiro trimestre de 2023, a qual estamos estudando sobre os profetas menores do Antigo Testamento. Eu uso uma lição bíblica da editora Betel, glória a Deus, e nós estamos aqui diante da lição número 13. A lição número 13 nos fala dos profetas, nos fala do profeta Malaquias, em que Malaquias ele traz uma profecia de alerta sobre o perigo da prática de religiosa vazia e sem vida. Então nós já estudamos nessa lição profeta Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias, e agora estamos em Malaquias. A lição número 13, que nos traz um texto áureo. O texto áureo se encontra no capítulo 3 do profeta Malaquias, versículo 18, que diz: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não servem. Muito bem. A verdade prática diz: é preciso permanente vigilância e andar em espírito para o discípulo de Cristo não se tornar frio, indiferente, superficial e relaxado na vida de adoração a Deus. Muito bem. Glória a Deus. Nós temos uma leitura bíblica em classe que se encontra no capítulo 1 do profeta Malaquias, versículo 1, capítulo 3, versículo 1 ao 6, versículo 1 e 6, e capítulo 4, versículo 6. É o nosso texto de referência na versão da editora Betel. Muito bem? Glória a Deus. Após assistir essa aula, esse vídeo, deixe seu like, faça o teu comentário e ajude no desenvolvimento desse canal. Esse canal tem como objetivo transmitir somente mensagens da palavra de Deus para edificação ou para o nosso elevo espiritual, ok? Muito bem. A introdução desta lição diz: Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento e a sua mensagem é sobre o arrependimento e juízo, mas também uma mensagem de esperança e restauração e salvação. Vimos aqui que existe 3 itens importantes nessa introdução, que é arrependimento, restauração. 4 itens, por exemplo, arrependimento, esperança, restauração e salvação. A introdução da nossa aula, ok? A mensagem do profeta Malaquias, tanto para o povo da sua época, como também para nós nos dias atuais. Não quero aqui entrar muito falando sobre a introdução, porque a introdução ela é um texto introdutório, ela é um texto de preparação em que nós nos preparamos para estar abordando todos os assuntos que está descrito nesta lição. Nós vamos falar aqui sobre só o tópico 1 da nossa lição, ok? E aqui no tópico 1 nós temos um texto que antecede o ponto 1 do tópico 1.
da lição 13 do terceiro trimestre, que fala sobre o cenário do profeta. Não sei se você já estudou a sua lição, não sei se você já estudou o livro do profeta Malaquias, mas nós sabemos que o cenário da visão profética de Malaquias era um cenário em que ele via o povo indiferente, né, com as leis de Deus, indiferente com os mandamentos de Deus, indiferente com a obra ou com a casa de Deus. E ele traz aqui esses 4 itens que eu acabei de falar. No tempo de Malaquias, os judeus, eles tinham voltado já da Babilônia, já fazia aproximadamente 100 anos que eles tinham voltado da Babilônia. Eles estavam curados da idolatria. A idolatria não fazia mais parte da vida desse povo, mas eles ainda tinham uma vida vivendo indiferente, quer dizer, não dando tanta ênfase para a obra, para a casa de Deus. E nós observamos que o sacerdote, eles tinham se tornado sacerdotes negligentes, homens que não levavam em conta mais as leis a qual Deus tinha ensinado, não punha mais em prática, negligenciava, não obedecia mais às ordens de Deus. E observamos que o sacrifício era de qualidade inferior, não atendendo mais às exigências divinas para tal. O dízimo já estava naquela época sendo negligenciado, o povo já não queria mais contribuir, e tinha voltado à antiga prática de uma mistura com o povo idólatra. Por exemplo, conforme diz Esdras capítulo 9, como casamentos, pelo casamento com pessoas de outra fé, que não professavam a mesma fé. Eles não voltaram à idolatria, mas havia surgido um espírito de mundanismo, e esse espírito de mundanismo operava no meio do povo de Deus. Já não colocava mais em conta de que eles tinham que se casar, casar com pessoas da sua própria nação, porque casando com pessoas de outras nações era um jugo desigual, mas eles não levavam mais em conta isso aí. Muito bem, o ponto 1 do tópico 1 desta lição número 13, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o profeta Malaquias. Observamos que Malaquias é o último livro do Antigo Testamento segundo a ordem cronológica da Bíblia Sagrada. E também ele é o último dos profetas menores do Antigo Testamento. E observamos que o nome de Malaquias significa mensageiro, porque esta era a profissão de fé do profeta, era transmitir e trazer a mensagem de Deus ao homem. E a linhagem e a descendência do profeta é uma linhagem e uma descendência desconhecida. Não temos muitas informações concernente à linhagem do profeta Malaquias, mas sabemos que ele era o último profeta menor do Antigo Testamento. E observamos que no livro do profeta Malaquias não há muitas informações sobre ele, então nós não temos assim
muitos assuntos a ser abordado concernente à vida do profeta Malaquias, sua identidade, sua biologia. Nós não temos assim como se diz, como falar muita coisa para que você possa entender melhor, mas você possa ler o livro do profeta Malaquias. Isso que eu estou falando é a pura realidade. No subtópico número 2, ou melhor dizendo, no ponto 2, fala sobre a mensagem do profeta. A mensagem do profeta. Qual que era a mensagem do profeta? Se você observar o livro do profeta Malaquias, desde o primeiro versículo até o último versículo ali do capítulo 4 do profeta Malaquias, você vai entender que a profecia central do profeta Malaquias é sobre Cristo, o nosso único Senhor e Salvador. O primeiro versículo diz assim: peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. E diz assim: eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? E disse o Senhor: todavia eu amei Jacó. Quer dizer que é uma profecia que já fala do grande amor de Deus, que a qual está descrito no capítulo 3 do Evangelho de João, e no versículo 16, onde fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos quanto nele crêem não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós observamos aqui, glória a Deus, no livro do profeta Malaquias, no capítulo 4, e versículos 5 e 6 diz assim: eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Eu converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aí você pode entender que a profecia do profeta Malaquias, a mensagem que a qual nós estamos falando da profecia de Malaquias, era uma profecia que apontava a Cristo como Senhor e Salvador das nossas almas. O único Senhor e o único Salvador. Não é ler o profeta Malaquias simplesmente por ler, para mostrar que é um leitor da Bíblia. É ler e meditar, fazendo comparações do que está escrito ali e do que está escrito ali em São Mateus, onde apresenta João Batista como pregador do deserto. Observamos que as questões tratadas aqui no livro de Malaquias, tais como a corrupção no sacerdócio, o divórcio leviano de pessoas israelitas, de esposas israelitas, e o casamento misto com mulheres pagãs, também foram abordadas no livro de Êxodo, capítulo 9, 1 ao 4, 10, 1 ao 4, no livro de Neemias, segundo o manual bíblico da CPAD, em introdução ao estudo do Antigo Testamento da CPAD, a partir da descrição apresentada por Malaquias, era a sua mensagem: é provável que tenha exercido seu ministério profético aproximadamente entre os anos 450 a 435 antes de Cristo. Então ele pregava o quê? Qual que era a sua mensagem? A mensagem dele era uma mensagem de preparação, preparando o povo para recebimento do Messias que havia de vir com a mensagem salvadora. Glória a Deus, muito bem. Vamos aqui passar para o ponto 3 do tópico 1. O ponto 3 do tópico 1, Malaquias, ele apresenta o povo de Israel
que não estava mais amando a Deus da maneira que deveria amar. Por exemplo, Israel e sua falta de amor a Deus. Então nós observamos aqui que o profeta Malaquias apresentava na sua época um Cristo Salvador para o povo. Cristo é o centro de toda a mensagem bíblica. Aqui observamos que Malaquias ele traz uma repreensão e o povo por ter abandonado as leis de Deus, né? Abandonado os mandamentos de Deus. Observamos aqui que a lei aqui chamando-os de volta para um relacionamento genuíno com Deus e também tentando avivar o espírito nacional, quer dizer, o espírito de toda a nação de Israel precisava ser avivado, porque o profeta observou e, além disso, além de observar, ele fez uma denúncia. Ele denunciou a hipocrisia do povo, ele denunciou a hipocrisia do sacerdote e alertou sobre os casamentos com mulheres de outros povos e a quebra da lei do sábado, a falta de empatia entre o seu próprio compatriotas, né? Quer dizer, eles não tinham mais capacidade, né, de olhar para o seu compatriota e se colocar no lugar do seu próximo para ali viver a mesma situação que a qual o seu compatriota estava vivendo. Não tinha mais empatia um com o outro. Nossa, misericórdia, ele está passando por um momento difícil, deixa eu também passar esse momento com ele, deixa eu também me colocar no lugar dessa pessoa que está sofrendo e sofrer junto com ele. Eles tinham perdido esse amor, então o amor a Deus tinha acabado, né? E observamos aqui que Israel estava vivendo muito aquém de uma vida daqueles que tiveram tantas experiências com Deus, como povo escolhido, separado por Ele. O amor de Deus havia esfriado e o culto tornou-se um ritual frio e mecânico. No culto não tem que ter mecanismo, tem que deixar Deus trabalhar. Então o culto era simplesmente algo que se estava se fazendo ali só para poder cumprir, né, com o dever de fazer aquele culto, mas não era mais um culto de devoção a Deus, não era mais aquele culto que a qual Paulo explica para nós, lá em Romanos 12, versículo 1, que diz: rogo vós, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Eu aprendi que não se pode compactuar com a mera formalidade de um relacionamento com Deus, fruto de uma vida espiritual vazia e sem fruto. Então, vamos ter uma vida espiritual cheia, né, da obediência e da graça de Deus. Deus abençoe você, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.